meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Espero que vocês estejam muito bem hoje. Hoje eu estou acompanhada dessas mulheres maravilhosas. Brielle, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. E a professora Adriana Maria, que está aqui comigo para fazer o acompanhamento dessa aula, certo? Como vocês lembram e como vocês sabem, eu espero, nossas aulas estão todas no nosso canal do YouTube Educa Recife. Não só as aulas desse ano, como as aulas do ano passado também. Então, se vocês precisarem revisar alguma coisa, quiserem revisitar, vão lá, que tem tudo no nosso canal, tá certo? Além do nosso canal, nós temos também o aplicativo do Educa Recife, tá certo? E pelo aplicativo, a gente tem não só as aulas, como também temos a possibilidade de interação através do chat, que ainda não está funcionando novamente esse ano, porque alguns de vocês ainda precisam ser enturmados. Mas em breve a gente volta com esse recurso maravilhoso que torna nossas aulas mais interativas, não é mesmo? E se você é aluno novo, é aluna nova, ou esqueceu, apagou o aplicativo, vocês podem baixá-lo tanto nas lojas de aplicativo, tanto para Android como para iOS, como pelo QR Code que vai aparecer em algum momento na tela, tá certo? Então, vocês baixam o aplicativo, se conectam, fazem o login e aí em breve a gente vai estar aqui nessa troca. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em usar o campo de comentários do canal do YouTube, tá? Eu sempre dou uma olhadinha nas aulas e aí a gente pode fazer nessa troca. Hoje a gente vai continuar a estudar o tópico descrição. No caso da aula de hoje, descrição, para que serve e como se organiza. Já pararam para pensar para que serve o ato de descrever? Por que a gente descreve? São perguntas, interessantes. Hoje falaremos sobre a função e como se organiza a descrição. Mas antes de começarmos, que tal relembrá-los o conceito de descrição? A descrição é o ato de expor as características e propriedades de um objeto, uma pessoa, um animal ou mesmo um acontecimento. Ela está presente em uma diversidade de textos científicos, informativos ou literários, com a função de possibilitar ao leitor a visualização de uma imagem e, consequentemente, uma possível aproximação com o elemento descritivo. Então, a gente teria essa função de construção de uma imagem através das nossas palavras. Mas será que funciona? Importante destacar que o quê? A descrição ela pode ocorrer oralmente, textualmente ou por imagem. Vamos ver alguns exemplos? Oralmente, exemplo de uma descrição oral. Podemos nos encontrar amanhã às 10 em frente àquele restaurante que abriu no centro da cidade, que fica ao lado da biblioteca. O que acha? Sim, pode ser. Mas como eu saberei quem é você? E aqui a gente vai para a parte da descrição oral. Bem, como você sabe, sou de média estatura, magro e tenho cabelos escuros. Vou vestir calças jeans e uma camisa verde escura. Terei uma maleta preta nas mãos. Então, veja, gente, observando esse diálogo, são duas pessoas que se encontrarão, entretanto, nunca se viram antes. Para que você identifique, é necessário o quê? Que a gente tenha, que você tenha conhecimento de características específicas daquela pessoa que a destaque na multidão. Nesse caso, o moço, ele se descreve, então a gente tem aqui uma descrição de si, é como ele se enxerga, e ele diz que ele é de média estatura, magro e tem cabelos escuros. E aqui ele também complementa a informação descrevendo as roupas que ele vai usar. Então, ele vestirá calças jeans e uma camisa verde escura, o que vai facilitar, E além de tudo, ele acrescentou um acessório, que seria a maleta preta nas mãos. Então, vamos dizer que eu fosse encontrá-lo. Eu iria procurar o quê? Um homem de estatura média, ou seja, nem alto nem baixo,
de calça jeans, camisa verde, maleta preta, magro e de cabelos escuros. Então, mesmo que eu nunca o tenha visto, através dessa descrição, eu consigo realizar o quê? O movimento de imaginar como ele seria. E mesmo que eu não acerte precisamente, obviamente, visto que como eu nunca o vi, é muito difícil você construir uma imagem tão precisa. Mas eu sei dele o suficiente para encontrá-lo. Por quê? Porque ele me deu uma descrição detalhada que vai fazer com que eu consiga identificá-lo e destacá-lo no meio da multidão, tá? E uma descrição textual? É aquela que a gente vai fazer no corpo do texto, a gente vai fazer o quê? Escrevendo. Então, ó, este é o João. Ele trabalha no departamento comercial há 1 ano. Sua mesa fica ao lado da minha. O João vem para o trabalho de ônibus e chega à empresa antes das 9. Costuma almoçar no restaurante da esquina e sai às 18. No fim do dia, vai para casa de carona com o primo. Ora, aqui, se eu contasse, se eu descrevesse João para vocês, vocês nunca ouviram na vida, vocês não o conhecem. Mas vocês vão saber, vocês sabem assim agora, um pouco sobre ele, um pouco sobre seus hábitos, um pouco sobre sua rotina. Então, eu usei o que é a descrição para construir essa imagem da pessoa que é João para vocês. E há também a descrição visual por imagem. Aqui eu pus uma imagem de uma mulher negra de cabelos crespos e um sorriso largo no rosto. E aqui na legenda eu pus o quê? Que há uma descrição óbvia de uma mulher feliz. Porque essa é a imagem que essa é a mensagem que a imagem nos passa. Então aqui eu tenho uma descrição de uma mulher feliz sem que eu use uma palavra sequer, somente através da imagem. A legenda eu pus para que a gente conseguisse observar mesmo o que é que eu queria, né, que vocês observassem. Vamos fazer agora um exercício na prática. Ó, eu vou descrever uma cena e eu vou pedir para que vocês pensem, tá certo? A professora Adriana também vai pensar e eu vou perguntar a ela se ela conseguiu imaginar a mesma coisa que a gente vai ver aqui, tá certo? Estão prontos? Respirem, abram as cabeças, escutem o que eu estou lendo, leiam junto comigo e aí vamos ver se vocês conseguem fazer esse exercício, tá? Ó, recostada na cama, quer dizer, encostada, né? E com o cotovelo apoiado em um travesseiro, uma mulher negra, jovem, de cabelos curtos e crespos, faltou um Szinho aí, a professora estava o quê? Com fome quando escreveu este texto. Voltando, vestida de branco, lê um livro. As paredes do quarto e as roupas de cama também são brancas. A mulher parece concentrada e relaxada com a sua leitura. Então vejam aqui, eu fiz um misto de quê? A descrição do ambiente, a descrição física da moça, como ela estava vestida, a ação que ela estava praticando, a posição que ela estava. E agora eu vou mostrar a imagem. Mas aí eu quero saber, me contem nos comentários se vocês conseguiram imaginar uma imagem, imaginar uma imagem é ótimo, visualizar uma imagem semelhante a esta que eu vou mostrar. Ó. Ai, claro, calma, ainda não. Isso, bom, enfim. Essa aqui é a imagem. Então, o que é que temos nessa imagem? Uma mulher negra, de cabelos curtos e crespos, em um quarto claro, usando roupas claras, encostada na cabeceira, no travesseiro, lendo um livro, não é isso? Então, aqui a gente tem exatamente a imagem que eu usei para descrever. Professora Adriana, a imagem apresentada, ela está próxima o suficiente do que você imaginou? Sim, professora Camila. E aí, no momento que você ia falando, descrevendo, me veio também aquela sensação de tranquilidade, né? De paz. E aí, às vezes, também entra na descrição esse sentimento, né? Exatamente. Esse estado emocional também pode entrar na pessoa. Isso, essa parte mais subjetiva, né? Eu poderia, por exemplo, ter escrito que ela está em paz, que ela está tranquila, não é isso? Porque também são
são elementos da descrição, mas seriam elementos mais subjetivos. Mas observem, é impossível que vocês tenham visualizado exatamente esta imagem, porque vocês não têm acesso vocês não tiveram acesso a elas previamente. Mas, claro que vocês provavelmente não visualizaram a mesma mulher, a mesma cama, as mesmas paredes, o mesmo objeto. Claro que não. Mas vocês conseguiram, tenho certeza, não só vocês, como Brielle aqui do lado também, como a professora Adriana, como o pessoal da produção que está ouvindo a aula também, imaginaram uma cena próxima, aproximada. Por quê? Uma das funções da descrição é exatamente essa criação, essa construção de uma imagem, né? Quando a gente pega, por exemplo, os romances realistas aqui, vários livros e tal, a gente tem uma extensa descrição dos ambientes. Para quê? Para que o leitor ele se situe naquela cena. Há a descrição também dos personagens. Por quê? Para que o leitor se intere como são esses personagens, quem são. Parece que a descrição ela está atrelada a essa caracterização, né? Quando a gente faz esse movimento de contar sobre alguém para outro, sobre contar sobre nós mesmos para outro, a gente está sempre se descrevendo o mundo, descrevendo tudo que nos rodeia. E aí, a imagem que usei para criar é próxima o suficiente? Eu preciso que vocês me respondam isso, tá? E eu quero saber o que vocês imaginaram que fugiu, que foi completamente diferente. E agora eu queria trabalhar com vocês a diferença da descrição objetiva e da descrição subjetiva, tá? Ó, a descrição objetiva, ela é feita de forma imparcial, ou seja, na tentativa de demonstrar apenas aquilo que se vê da forma mais realista possível. Por isso, se eu quisesse fazer uma descrição mais subjetiva, eu teria que extrapolar. Eu teria que falar um pouco sobre os sentimentos, falar sobre a minha percepção pessoal, falar sobre elementos não óbvios do que eu estou vendo, né? Mas na objetiva, que foi uma descrição, que foi exatamente a descrição que eu fiz da imagem, eu fiz uma descrição objetiva. Eu descrevi o que eu observei, né? E agora a gente... E a gente vai ver mais exemplos de descrições objetivas e alguns exemplos das descrições subjetivas. Continuando, aquilo que se vê da forma mais realista possível, sem acrescentar qualquer juízo de valor. Então, estou somente descrevendo, eu não estou o quê? Fazendo avaliações, eu não estou julgando, né? A descrição objetiva também é chamada de referencial ou denotativa. Por quê? Porque ela tem como objetivo transmitir uma informação. Ao leitor, a sua interpretação. O que isso quer dizer, Camille? Quer dizer que quando eu realizo uma descrição objetiva, é como se eu construísse imagens através das palavras para vocês, mas o valor dado a essa imagem será dado pelo leitor. O autor deixará na mão do leitor o julgamento, o juízo de valor, a subjetividade, tá? Então, o autor delega ao leitor a sua interpretação. Então, o que você vai sentir, ou esses elementos subjetivos que serão incitados pela minha descrição ou pela descrição do autor, caberá tão somente ao receptor, tá? Para que este atribua o juízo de valor que entender melhor. Então, a cidade é pequena e pacata, isso aqui é um exemplo, tá? Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas lojas, uma escola, uma igreja e uma praça. Joia? Então, importa referir que, mesmo que se trate de uma descrição objetiva, ou seja, que em tese não há traços subjetivos, o que é descrito depende da escolha do escritor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o escritor ou o descritor, ele poderia ter falado de outros elementos da cidade.
Ele poderia ter falado da fauna, da flora, do céu, do sistema político, das relações sociais, mas ele escolheu falar do tamanho e do que havia na cidade. Isso marca o quê? Uma visão dele. Então, embora tenhamos uma descrição objetiva, a escolha do que é descrito é do autor. E, portanto, esse recorte, ele pode ter elementos subjetivos. Veja, o descritor ele poderia ter escolhido falar do número e dos costumes dos seus habitantes, mas ele considerou menos interessante, justo? Tranquilo, gente? Até agora eu espero que sim. Seria este o momento em que eu viraria para o chat e indagaria: vocês estão bem? Está tudo certo? Então, eu espero que esteja, tá? E, ó, na descrição subjetiva, por outro lado, o aspecto opinativo não é só contemplado, mas muito valorizado. Então, eu vou fazer o quê? Inserir a minha opinião naquela descrição, tá certo? A descrição subjetiva também é chamada de descrição poética ou conotativa, porque nela o mais importante é a forma como a descrição é feita, tendo como objetivo que influenciar os leitores ou ouvintes. A descrição subjetiva caracteriza-se por conter comentários e opiniões do autor, o que é feito mediante a utilização constante dos adjetivos. Isso porque, relembrando que os adjetivos são a classe de palavra que vão caracterizar os substantivos. Não só os substantivos, né? Mas, geralmente, substantivos. E aí, é importante a gente perceber que eu posso dar dar o meu juízo de valor através dessas classificações, através dessas inserções, dessas palavras que contêm o que? As características que vão posicionar, né? Vão posicionar o descritor dentro do texto, ó. A bonita cidade é pequena e pacata. Ora, se eu a descrevo como bonita, eu acho que ela é boa ou ela é ruim? Eu acho que ela é bonita. Então, eu tenho o quê? Uma qualidade. Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas poucas lojas. Então, aqui eu já estou inserindo um juízo de valor, que eu acho que o comércio ali, ele é restrito. Há poucas lojas. Uma escola muito boa, então aqui a gente tem aqui um advérbio muito e o adjetivo boa, né, formando uma locução adjetiva aí, que vai caracterizar a escola como boa, uma igreja lindíssima e uma praça muito florida. Eu pergunto, a gente tem duas descrições da mesma cidade, mas qual delas dá mais vontade de morar? Eu acho que a segunda, porque ela traz qualidades da cidade. Eu poderia dizer que era uma cidade feia, que as lojas eram ruins, que a escola não prestava. E aí eu teria o quê? Eu teria, provavelmente, desestimulado qualquer outra pessoa que quisesse morar nessa cidade. Tranquilo? E aí notemos que é o quê? Uma parcialidade, uma subjetividade no texto, principalmente se compararmos ao texto anterior. Por quê? Porque a descrição subjetiva transmite também a opinião do descritor. Por esse motivo, é corrente o uso dos adjetivos. E agora eu vou trabalhar mais um pouco com vocês, tá certo? Eu vou fazer uma nova proposta. Só que dessa vez, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mostrar uma descrição e depois a imagem. Eu vou mostrar uma imagem e duas descrições, uma objetiva e uma subjetiva. Será que a gente vai conseguir classificá-las corretamente? Vejamos a imagem, ó. Vou deixar um tempo na tela para que vocês reparem direitinho na imagem, certo? Então, vamos para as descrições. Ó, texto 1. Não sei se o nome dela é Maria. Negra, tem cabelos cacheados e compridos até o meio das costas. Sorri abertamente e deve ter entre 25 e 30 anos. Texto 2. Não sei se o nome dela é Maria. Seus cabelos cheios de cachos devem escorrer até o meio de suas costas. Seu sorriso de tão radiante ilumina o ambiente. Ah, essa beldade que está na flor da idade, não dou mais do que 25 ou 30 anos. Então, voltem aqui para mim. Qual dessas duas descrições, dessa imagem,
A gente pode dizer que é objetiva e qual delas é subjetiva? Professora Adriana, o que é que você acha? É o segundo texto, né, professora Camille? Que é uma descrição Quando subjetiva. ele fala aí, né, sorriso tão radiante, ilumina o ambiente, não é? Então fala de subjetividade, não é? Então eu gosto dessa linguagem, dessa forma de descrever. Legal, né, pessoal? Por isso que também é chamada de forma poética, né? Porque há uma preocupação com a forma. Sim. Aqui eu não tenho, nesse texto 2, e a professora Adriana respondeu brilhantemente, fazendo o papel de vocês, mas eu quero saber aí de casa, vocês acertaram? O texto 1 é uma descrição objetiva. Por quê? Porque aqui eu estou indo diretamente. O que não quer dizer que eu não faça uso de adjetivos, ou de elementos, ou de palavras que terão essa função de caracterizar. Quando eu digo que sorri abertamente, quer dizer que é um sorriso aberto, um sorriso largo. Eu estou caracterizando esse sorriso. Ou pelo menos a maneira como ela sorri, né? Já que é o sorrir, aí é um verbo, então eu estou usando um advérbio para dar essa caracterização. Mas aqui você vê, é sucinto, ele não emite tanta... você não tem uma opinião marcada aqui. No segundo texto, há um claro deslumbramento do descritor em relação à imagem. Ora, a chama de beldade, que é um elogio, né? Que está na flor da idade. Então, ela não é somente jovem, ela está na flor da idade. Seus cabelos não são somente compridos. Eles são tão longos e cheios de cachos que devem chegar até as suas costas. E o sorriso aqui não é só descrito como aberto, mas tão iluminado, tão radiante que ilumina o ambiente. Então aqui eu tenho um julgamento de valor, eu tenho um juízo de valor positivo e que faz sentido. É uma descrição possível da imagem, porque ela tem de fato um sorriso que deve iluminar um ambiente, né? E eu espero que aqui vocês consigam notar as diferenças entre as descrições. E aqui a gente vai dizer que a descrição pode ter 5 características essenciais, tá? A gente tem uma linguagem simples, e às vezes não tão simples, se a gente fala de uma descrição subjetiva, mas a gente tem o quê? Verbos de ligação. Então, ela é bonita, a sala parecia estar arrumada, com os móveis dispostos. Enfim, você vai usando esses verbos de ligação, verbos no pretérito perfeito e no presente do indicativo, o uso de adjetivos e o uso de metáforas e comparações, que são o quê? Figuras de linguagem. Mas sobre essas características, nós vamos falar mais e mais aprofundadamente na próxima aula. O que eu quero agora é que a gente coloque um pouquinho em prática. Em prática, o que? Essas ideias da descrição objetiva e da descrição subjetiva, tá certo? Para isso, vamos ler um trechinho do romance Iracema, de José de Alencar, que é uma das principais obras do romantismo brasileiro. Tá? Então, não se assustem com a linguagem, com a forma de se escrever, porque Alencar, ele faz uso de uma variação histórica, né? E ele é um autor, então a forma é essencial. Aqui a gente vai trabalhar uma descrição absolutamente subjetiva, né? Então vamos ler aqui, ó. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Recendia quer dizer, impregnava, tá? Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo. Campeava onde estavam, né, acampados. De grande nação tabajara, o pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Vejam só essa frase. Alisava apenas a verde pelúcia. Ele está falando sobre a relva, sobre a grama. Sim, a grama. Mas ao invés de falar, e ela pisava na grama verde, ele prefere usar o quê? O seu pé, né? O pé gracioso e nu, descalço,
alisava apenas a verde pelúcia. Então, ele vai fazer aqui um processo de descrição que você pensar que a grama pode ser uma verde pelúcia, quer dizer que ela é o quê? Macia, maravilhosa. Então, a gente tem uma descrição bastante otimista, né? Eu destaquei aqui, e eu vou pedir para a gente colocar a tela cheia, obrigada, que é justamente eu destaquei em negrito as locuções adjetivas e os adjetivos. Então, a gente tem a virgem dos lábios de mel, doces como mel. Então, a gente tem aqui esse movimento de adjetivação, né? Mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Então, aqui a gente pensa o quê? Iracema esguia, ou seja, magra, comprida, como uma palmeira, mas aqui a gente tem esse processo de comparação, que é essa figura de linguagem de emprestar características de um ser a outro. Ó. O favo de Ijati não era doce, doce é um adjetivo. Como seu sorriso. Então, aqui a gente tem o quê? Uma comparação. Como seu hálito perfumado é uma comparação mais rápida que a corça selvagem. Selvagem aqui adjetiva. Então, aqui a gente tem adjetivos e metáforas e comparações. Em contraponto, quando a gente faz uma descrição imparcial, é muito mais curta. Ó. Iracema é uma índia e, como tal, tem cabelos longos e pretos. Virgem, é jovem e possui agilidade inerente ao seu povo, que anda com os pés descalços pelas matas do Ipu. Então, percebam, há aqui também adjetivos como virgem, jovem, cabelos longos e pretos, mas é muito mais conciso, não é isso, gente? Então, meus amores, eu queria que vocês, que tal montarmos um mural de descrição? Vocês poderiam escolher um familiar, descrevê-lo de maneira objetiva e subjetiva, usar o QR Code e entrar no nosso Padlet, que é um mural. Eu queria muito ver as produções de vocês, tá, gente? A nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a toda essa equipe que faz parte, né, das nossas aulas. A Brielle, que eu espero que esteja presente várias vezes. A professora Adriana, que veio aqui gentilmente nessa aula. E a vocês, certo? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.